Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje uma aulinha de design digital. Vou mostrar para vocês como funciona o Inkscape, um programa de ilustração vetorial gratuito, software livre, que você pode instalar no seu computador e usar livremente. Esse programa é muito parecido, tem a mesma finalidade do Corel. Quem já teve a oportunidade de usar o Corel sabe basicamente como funciona a ilustração vetorial. Mas agora a gente vai aplicar o que a gente já fez ou que vocês já fizeram no Corel num programa similar. Então ele tem as suas diferenças, tem as suas características, mas cada um, para usar cada um, você tem que se adaptar um pouquinho, aprender algumas coisinhas, algumas diferenças entre eles, mas a base é a mesma, o conhecimento é o mesmo. Né? Então por isso mesmo vamos fazer uma revisãozinha aqui de como funciona, de como é a ilustração vetorial. Basicamente, para você começar a entender, a ilustração vetorial é formada por linhas, né? São marcações dentro do eixo, do plano cartesiano, o ponto x e y, outro ponto x e y, entre dois pontos se faz uma reta. Né? Essa linha que é formada entre um ponto inicial e um ponto final pode ser manipulada livremente para produzir formas geométricas diferentes. Né? Essas linhas podem ser conectadas a outras linhas, formando outras figuras, acrescentando contornos, preenchimentos, efeitos de imagem e todo esse trabalho de criação de ilustração vetorial. Tudo bem? No final do vídeo eu vou deixar um exercício para vocês executarem já a partir de agora. Então vocês já podem começar a fazer durante a aula e ir tirando as dúvidas comigo. E quem precisar fazer durante a semana, a gente vai ter um tempo para a entrega do trabalho. Então, semana que vem eu ainda volto para esse assunto. Vocês podem tirar as dúvidas que surgiram durante a execução do exercício, para a gente marcar uma data para a entrega desse exercício futuramente, tá bom? Lá para depois da próxima aula, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho? Bom, vamos começar aqui a nossa aulinha de Inkscape. Vou começar mostrando para vocês como fazer a instalação. Você pode vir aqui no Google e digitar Inkscape Download. Ele vai apontar para vocês vários links para download. Eu sugiro sempre que utilize o site do fabricante para fazer o download de qualquer programa, né? Isso é uma dica minha. Sempre utilizar o site do fabricante é muito mais seguro para vocês. Então, quando você clicar no link, vai entrar na página de downloads do programa. Você vai escolher aqui, provavelmente você esteja usando o Windows, ou se usar Linux ou Mac, escolha o que for do seu computador. Quando escolher, ele vai perguntar se é 32 ou 64 bits, você escolhe a sua versão. E para esse caso eu sugiro o formato executável, né? Tem outros tipos de pacote para instalação, mas eu sugiro que seja o executável. No meu caso aqui, eu já pedi para fazer um download, eu já tenho ele baixado. Vou procurar o arquivo aqui. Quando você acessa o arquivo, ele começa a instalação e aí basicamente você escolher aquelas opções básicas de instalação, né? Ele demora uns segundinhos para abrir. Bom, então vou mostrar para vocês aqui o Inkscape. Essa é a tela dele, né? Quando você entra, aparece um documento em branco, um documento novo. Aqui do lado esquerdo, as ferramentas principais. A gente vai usar hoje aqui as ferramentas de figuras geométricas planas, figuras geométricas 2D.
Vamos falar um pouquinho assim, aqui sobre a edição de nós e sobre a ferramenta de seleção. Mas aqui embaixo você tem a barra a paleta de cores, né? Para usá-la, basta clicar com o botão esquerdo para preencher o objeto, com direito para o contorno. Depois a gente vai ver isso detalhadamente. Aqui a gente tem uma barra de status que a gente consegue ver algumas informações. Vou mostrar algumas coisas interessantes para vocês enquanto a gente trabalha. Aqui a barra de propriedades, ela é sensível ao que tiver selecionado, ou seja, ela muda de acordo com o que você estiver fazendo. Aqui a barra de ferramentas principal, abrir, novo, abrir, salvar, imprimir, páginas, desfazer, refazer, aquilo que você tem nos programas normalmente, né? Tem aqui as ferramentinhas de zoom e o menu principal. Tá? Por enquanto é o que a gente tem que destacar e o que precisar, além disso, a gente vai falando de acordo com a necessidade. Vai começar a fazer aqui um retângulo, basta fazer um retângulo normalmente, como se faz em outros programas, você vai arrastar o mouse clicado de um extremo ao outro. Mas o interessante aqui são algumas questões que envolvem algumas ferramentas auxiliares que envolvem a criação de um objeto. Então, eu falei para vocês que lá embaixo, lá na barra de status, você está vendo a medida do objeto. Então, eu estou criando um objeto que nesse momento tem 87 mm por 51 mm. Se eu quero fazer um cartão de visita, por exemplo, que é 9,5 por 5,5, 95 mm por 55 mm. Então, a gente vai chegar próximo aqui do que a gente quer. Isso é meio chatinho às vezes, você ter uma precisão muito grande no mouse, né? Eu estou usando o touchpad aqui, então é menos preciso ainda. Mas você pode criar próximo da medida que você quer. Então aqui foi criado com 94 por 58. Mas aqui, lembra que eu falei que a barra de propriedades ela é sensível ao que você está fazendo? Então ela tem aqui a medida de largura e a medida de altura do objeto. Então você pode alterar isso aqui também. Então se eu estou fazendo um cartãozinho de visita, 95 por 55. Essa medida varia um pouquinho, mas o padrão é 95 por 55. Então tem um retângulo no formato de um cartão de visita aqui. Tá? A gente vai ver várias outras características, várias outras possibilidades aqui na criação de objetos nessa primeira aula de figuras geométricas. Voltando aqui então, vou criar um outro retângulo porque quero destacar aqui para vocês não estão vendo minha mão, mas acreditem que eu estou apertando a tecla Ctrl. A tecla Ctrl, quando é pressionada, ela mantém a altura e a largura do objeto iguais, né? Ou seja, um retângulo com o Ctrl pressionado vira um quadrado, né? Que tem a altura e a largura iguais. Tudo bem? A tecla Shift, estou apertando a Shift aqui, ela cria o objeto a partir do centro. Então você pode perceber que o objeto vai crescendo para todos os lados, né? Mas não mantém a altura e a largura. Agora, se eu pressionar o Shift e o Ctrl, então ele mantém a altura e a largura. Depois tem um detalhezinho que mais para frente eu falo para vocês, mas basicamente aqui no Corel também é assim. Você cria o objeto com o Ctrl pressionado, ele mantém a altura e a largura, e com o Shift pressionado ele mantém o centro. Então, com o Ctrl e Shift pressionado, ele mantém a altura e largura, mantendo o centro. Tudo bem? Então, isso é legal também, porque daí você solta primeiro o clique para depois soltar as teclas que você estiver usando, as teclas auxiliares que você estiver usando. Beleza? Então vamos passar aqui para a ferramenta de elipse. Elipses são ovais e círculos. Você pode fazer um oval vertical, um oval horizontal, ou pode, seguindo o mesmo padrão anterior, apertar o Ctrl para criar um círculo perfeito, um círculo com a mesma altura e mesma largura. Falando aqui então agora da ferramenta polígono. Eu peguei a ferramenta polígono aqui, ele já apresentou aqui na barra de propriedades
as propriedades que eu tenho agora no momento. Eu vou aumentar aqui que eu quero um polígono de 5 lados. Quando eu crio um polígono de 5 lados, na verdade ele sai com o aspecto de uma estrela. Eu posso alterar isso, mas por enquanto a gente vai manter assim. Só que a diferença é que ele sempre é criado a partir do centro e quando você aperta o Ctrl, ele mantém a rotação do objeto fixa de 15 em 15 graus. Então aqui estou criando uma estrela com a virada para cima, né? Mas eu posso ir rotacionando já durante a criação dela, é como se já tivesse com o Shift pressionado e o Ctrl controla a rotação. Tá? Eu não vejo muita utilidade nisso. No Corel é um pouco diferente a utilização desses atalhos, porque o polígono também mantém a altura e largura e o Shift também mantém o centro. Tá? Mas no Inkscape isso aqui é um pouquinho diferente e depois a gente vai falar mais sobre isso. Então agora vamos manter aqui o quadrado, o círculo e a estrela. Vou posicionar aqui mais ou menos, porque a gente vai trabalhar algumas outras questões importantes aqui. A primeira delas, continuando um pouquinho no polígono ainda, se eu estiver com a ferramenta polígono selecionada, com o objeto selecionado, mesmo depois da ferramenta pronta, do objeto pronto, eu posso alterar a quantidade de lados. Então não significa que você fez com 4 lados ou 5 lados que ela vai ser definitivamente assim, ou que você fez com 8 lados e ela vai ser definitivamente assim. Você pode fazer e depois alterar da maneira que você quiser. Tudo bem? Então essa, por exemplo, é uma maneira de fazer, uma maneira fácil de fazer triângulos no Inkscape. Tá? Uma figura geométrica de 3 lados. Né? Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Para agora, vamos manter no formato de losango. Quando você cria o objeto polígono, é esse nó do meio aqui, quando você usa a ferramenta de edição de nós, que é essa aqui, ó, você pode alterar os nós intermediários, tá vendo? Então esse conceito de nó é importante também, né? Porque a gente falou lá na introdução que a ilustração vetorial é criada a partir de linhas que ligam um ponto ao outro e cada um desses pontos dentro da ilustração vetorial é chamado de nó. Tá? A gente ainda vai falar um pouco mais sobre a edição da figura em vários aspectos, né? Você poder dimensionar, rotacionar e poder alterar algumas características dela como figura geométrica, tá bom? Eu só vou acertar aqui mais ou menos o tamanho, o posicionamento, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre preenchimento e contorno. Para selecionar um objeto, basta clicar sobre ele. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões aqui. Você clicar uma vez, clicar outras 2 vezes. Mas por enquanto, vamos simplesmente selecionar o objeto e pedir um preenchimento. Eu vou preencher esse quadrado de vermelho clicando com o botão esquerdo do mouse. Tudo bem? Então, para preencher o objeto, botão esquerdo do mouse. Para pintar o contorno é o botão direito. Só que ele pergunta para você se quer aplicar ao preenchimento ao contorno. Né? Ou seja, se você clica com o direito e clica em preenchimento, dá na mesma de você ter clicado com o esquerdo. Tudo bem? Sempre ou quase sempre você vai clicar com o direito para aplicar o contorno. No Corel, por exemplo, ele não pergunta. Você clica com o botão direito e ele já aplica o contorno. Tá? Ele não faz essa perguntinha aqui. Então, pintei de vermelho, o contorno amarelo. Você não está enxergando muito porque o contorno está muito fino. Então vamos aproximar aqui para você perceber que o contorno está amarelo.
Aí já pode falar um pouquinho aqui sobre a caixa de diálogo da formatação do contorno. Eu deixo aqui encaixado aqui na lateral as ferramentas de contorno, essas ferramentas aqui que a gente vai falar aos poucos sobre elas quando for necessário. Mas no momento aqui vamos acionar o preenchimento contorno. Se por acaso não estiver aparecendo na sua tela essa ferramenta, essa janela, você vai aqui pelo objeto preenchimento contorno ou pelo atalho Shift Ctrl F. Tá? Eu vou clicar aqui e vai aparecer lá. E aí quando fecha aqui na setinha, ele encaixa aqui para ficar disponível quando precisar novamente. Muito bom. Então eu vou aumentar o contorno, a espessura do contorno dessa figura para 4 milímetros. Olha lá, já ficou bem mais grossa, né? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa no círculo. Tem para você acionar os teclados, aqui deu que eu cliquei 34. O zoom pode ser dado pelas teclas 1, que centraliza o objeto selecionado, 2, que mostra todos os objetos da página, 3, que fecha o zoom no objeto selecionado, 4, que coloca todos os objetos na tela e 5, que mostra a página inteira. Tá? Então brinquem um pouquinho aí com os atalhos para o zoom, eles são muito úteis. Eu vou aqui apertar o 3 para colocar o círculo, é importante que ele esteja selecionado, colocar o círculo centralizado na tela. Eu vou pintar o preenchimento de verde e o contorno de vermelho, que a gente não está trabalhando com muita estética, então é só para vocês verem como funciona. Vou alterar aqui a espessura do contorno para 4 milímetros e por enquanto tá bom. Agora vou trabalhar com o losango, nosso polígono de 4 lados aqui. Vou apertar o 3 para centralizar ele na tela, enxergar bem o que está acontecendo. Ou o 4 para ver todos. Vamos pintar esse losango de azul e o contorno, vamos ver o que a gente não usou ainda. Contorno verde escuro. Vou clicar com o direito e aplicar ao contorno. Se você quiser verificar, apertei o 3 para centralizar o objeto na tela. Está bem fraquinho aqui porque a espessura está com 0,162 milímetros. Vamos passar para 4 milímetros aqui, deu Enter e funcionou. E aí agora a gente tem os 3 objetos coloridos com o contorno e o preenchimento coloridos. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho sobre os modos de edição da figura. O primeiro modo de edição da figura é esse aqui, quando você clica a primeira vez sobre ele. Então aparecem as setinhas que servem para dimensionar ou movimentar o objeto. Então, o primeiro nível de edição da figura é dimensão e posição. Aumenta, se você pegar nas alças dos cantos, você aumenta na vertical e na horizontal simultaneamente. Mas se dimensionar pelas alças laterais com o Ctrl pressionado, ele mantém a proporção. Então aqui que era um quadrado, vai continuar sendo um quadrado. Certo? Então é muito importante saber também manipular as teclas auxiliares para você manter a medida que você quer dos seus objetos. Além disso, você pode também aumentar na vertical, com o Shift pressionado ele aumenta tanto a altura quanto a largura ao mesmo tempo.
e com o Ctrl pressionado ele aumenta e diminui mantendo a proporção, ou seja, ele vai aumentar para as laterais e para cima. O contrário, se você clicar aqui embaixo, na alça de baixo, ele vai aumentar para as laterais e para baixo, aumentar e diminuir para as laterais e para baixo. Tá? Percebam que nesse caso aqui, o contorno acompanha o aumento do objeto. Então o contorno que era de 4 mm passou a 5,8. Se eu quero voltar a 4 mm mesmo tendo aumentado o objeto, então eu tenho que voltar aqui e mudar. No Corel tem uma opção lá, aqui no Inkscape não tem essa opção, pelo menos não descobri, se alguém descobrir aí me fala depois, que faz com que o dimensionamento, a dimensão, a espessura do contorno seja proporcional, acompanhe a dimensão do objeto. Tá? Diminuir aqui, passou para 2,899, então vou voltar para 4, que é o tamanho que eu quero. O segundo nível de edição dos objetos é quando você clica uma vez e clica novamente. Quando você clica uma vez, entra no primeiro nível de edição do objeto, clica de novo sobre um objeto selecionado, ele entra no segundo nível de edição do objeto, que é inclinação e rotação. Rotacionando com o Ctrl pressionado, mantém a rotação de 15 em 15 graus. Então, se você quer rotacionar um objeto, por exemplo, 15, 30, 45, 75, 60, 75 ou 90 graus, você consegue controlar essa rotação com o uso do Ctrl. Se você rotaciona com o Shift pressionado, ele mantém o eixo no canto do objeto. Então ele não rotaciona pelo centro, ele rotaciona pelo lado oposto ao que você pegou. Então aqui, se eu apertar o Shift aqui, ele passa o centro para o lado oposto, tá vendo? Isso é diferente no Corel também, tá? Quem for trabalhar com Corel depois, presta atenção nisso. Ou quem está acostumado com Corel, quando for usar o Inkscape, presta atenção nessas diferenças. Bom, aqui a gente tem o círculo, que também tem essas características, as mesmas características que a gente apontou aqui. Agora, presta atenção que quando você dimensiona um objeto fora da proporção, o contorno perde a igualdade durante o dimensionamento, mas isso não significa que ele vai ficar assim. Tá? A partir do momento que você solta o clique, ele normaliza e coloca todos os contornos com a mesma espessura. Todos os lados, né? Muito bem? Então aqui, para terminar, então vamos inclinar esse objeto, segundo nível de edição do objeto, inclinação e rotação. A gente já rotacionou, não adianta rotacionar um círculo, né, que vai ficar igual. Vamos rotacionar, vamos trabalhar aqui a inclinação desse losango, que pode ser feito livremente ou pode ser feito com o Ctrl pressionado, mantendo o critério da limitação de 15 em 15 graus. E o Shift auxiliar inclinando pelo eixo oposto. Tudo bem? Então, por hoje é isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Vou deixar como exercício que vocês produzam um arquivo exatamente igual a esse, com um quadrado, um círculo e um losango, com o detalhe de que quadrado, círculo e o losango tem que ter exatamente a mesma altura e a mesma largura. Espero que vocês usem o Ctrl para fazer, mas se não usarem, usem outras técnicas que eu ensinei aqui também para isso. Vocês podem escolher o preenchimento, o contorno que vocês quiserem, mas ele tem que ter 4 mm de espessura. E o losango feito pela ferramenta de polígono. Tudo bem? Então, repetindo, fazer um documento igualzinho a esse, em que as 3 figuras tenham a mesma altura e a mesma largura. Você pode escolher a cor do contorno e a cor do preenchimento, mas o contorno tem que ter 4 mm de espessura. E o losango tem que ser feito
pela ferramenta de polígono. Dúvidas? Só me perguntar, estarei à disposição durante a aula e durante a semana para vocês me perguntarem. Se não conseguirem terminar hoje, fizerem esse exercício durante a semana, e ainda teremos a próxima aula para tirar as últimas dúvidas de vocês. Tudo bem? Muito obrigado, até a próxima, até daqui a pouco na aula, e até a semana que vem, e até quando vocês precisarem.